Arca da Aliança construída e o homem como a Arca de Deus. Seja bem-vindo ao Encontro com Deus. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira e quero compartilhar um pouquinho com você sobre a Arca da Aliança e o homem que foi formado para carregar a presença de Deus. Os textos básicos, depois você pode dar uma olhada na sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, do 10 ao 22, 1 Coríntios 6, 19 e 2 Samuel capítulo 6 e Hebreus capítulo 9. Bom, a Arca da Aliança, ela foi o símbolo máximo da presença de Deus entre Israel, mas no plano de Deus, ela não era apenas um objeto, era uma sombra, um prenúncio, um protótipo do homem que seria reconstruído, santificado, para que Deus pudesse manifestar e morar nele através do Espírito Santo. Assim como Deus deu a Moisés a instrução detalhada para construir a arca, ele também tem um projeto detalhado para formar um homem em comunhão para com ele. Então vamos ver algumas coisas importantes, tá? A arca ela foi construída historicamente, o que cada elemento dela simboliza espiritualmente, o paralelo entre a arca e o homem, como sendo corpo, alma e espírito, e como se tornar um portador da presença de Deus. Dentro do contexto histórico, a Arca da Aliança, aonde e quando ela foi construída? Bom, a arca foi construída no Sinai depois da saída do Egito, né? Isso aconteceu em 1446 a.C. Moisés recebe todas as instruções que foram diretas por Deus, Êxodo 25, e Bezaleel é cheio do Espírito Santo e ele é o responsável para a construção, Êxodo 31, do 1 ao 5. E qual que era o objetivo da arca? Bom, o objetivo da arca era o lugar, né, do encontro entre Deus e o homem. Funcionava como um trono, uma caixa de testemunho do sinal e do pacto, Êxodo 25, 22. Ali virei a ti de cima do propiciatório. Ou seja, Deus falava no meio daquela arca. Qual que era a estrutura da arca e quais eram os seus significados? Bom, cada detalhe da arca, ela tem um símbolo espiritual e ela aponta profeticamente para Cristo e para o homem que é habitado pelo Espírito Santo. A madeira de acácia, ela vai falar sobre a humanidade do homem. A arca era feita de madeira de acácia, de citim, resistente a cupins e intempéries, ou seja, simbolizando aí que a humanidade, né, ela teria que ser incorruptível, representando Cristo como um homem perfeito, mas também como um homem regenerado. A árvore plantada junto às águas, lá em Salmos 1, tá? O ouro puro, ele fala da divindade de Deus. A arca era totalmente investida ou revestida de ouro por dentro e por fora. O ouro fala da glória, divindade e santidade, tá? E fala de conexão. Cristo em vós, esperança da glória, Colossenses 1, 27. O homem em Cristo, ele é como uma arca, revestido da presença de Deus. A madeira por fora e por dentro, o homem, né, no interior, ele carrega a glória de Deus, a morada do Espírito Santo. E fora, ele carrega, né, a presença de Deus. As argolas e os varais fala de movimentação. A arca nunca podia ser tocada diretamente, né? Os varais significam a presença de Deus é para ser carregada e não ser controlada. Ela é o movimento. Ela acompanha o povo, nós acompanhamos ela. E há um paralelo aí. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. O homem é chamado a carregar a presença de Deus e não a manipular a presença de Deus. Temos o propiciatório. O propiciatório, ele fala da graça, que a tampa da arca era o caporete, que significa propiciatório, e ali o sangue do sacrifício era aspergido, Levítico 16. Ali Deus então perdoava pecados, santificava e conectava o homem. O homem hoje se torna a arca quando vive debaixo da graça de Cristo. Os querubins, né, fala de adoração. Os dois querubins sobre o propiciatório representam o mundo espiritual em adoração constante, apontando para o propósito do homem em adorar a Deus
em todo o seu contexto. Né? E quais eram os conteúdos que a arca tinha? Bom, e os conteúdos, né, do coração humano, tá? Dentro da arca haviam três elementos importantes, tá? As tábuas da lei, que significa palavra. O homem renascido, né, ele deve carregar a palavra de Deus dentro de si, Salmo 119, versículo 11. Segundo, o maná, né, que vai falar da total dependência do homem para com Deus, simbolizando o sustento de Deus, vida diária, dependência constante. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, João 6,48. E também temos a vara de Arão, falando sobre autoridade. Fala de ressurreição, autoridade, ministério aprovado por Deus. Temos um paralelo para com o homem, o coração que carrega a presença, ele precisa ter palavra, dependência e autoridade espiritual. A arca e o homem, em um paralelo profético. A arca aponta para o homem como sendo o templo. Paulo declara: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. Assim como a arca era a casa da glória, o crente é a nova arca da aliança. O perigo de carregar a arca, né, de forma errada. Lembra quando Uzá tocou a arca e morreu, 2 Samuel 6, do 6 ao 7? Isso nos ensina uma coisa: a presença não é carregada de qualquer jeito. Temos que ter reverência e santidade e ordem. O homem que é o templo precisa viver em santidade. A arca na casa de Obed-edom, em 2 Samuel 6:11, diz que a casa de Obed-edom prosperou, tendo um paralelo interessante sobre isso, falando que aonde a presença de Deus está, tem transformação, cura emocional, prosperidade espiritual e financeira, restauração das famílias, a glória que volta para o homem. Quando a arca estava perdida no templo de Eli, 1 Samuel 4, Israel dizia: foi-se a glória de Deus. Mas em Cristo, a glória ela retorna em João 1,14. A arca, como um símbolo próprio de Cristo, ela vai falar o seguinte: Cristo é a madeira perfeita, ou a humanidade perfeita. Cristo é o ouro, falando da sua divindade. Cristo é o propiciatório, falando da graça. Cristo é a palavra, né, falando das tábuas. Cristo é o pão, falando do maná. E Cristo é o sacerdote, falando da autoridade. Cristo é a arca definitiva, mas ele também decidiu habitar em nós. Ou seja, como se tornar então um portador da presença de Deus? Deixa Deus construir você, é o primeiro passo. A arca não foi improvisada, teve um projeto. O homem de Deus também passa por um processo. Lixa fala de prova, martelo fala de correção, ouro fala da glória, e o sangue da purificação. Guarda a palavra dentro de si. Sem palavra de Deus, não há presença de Deus. Viva na total dependência de Deus como maná diário. Sem vida devocional, o ouro interno vai se enferrujando. Exercite a sua autoridade espiritual. A vara floresceu porque havia vida, e a sua autoridade floresce quando você tem intimidade com Deus. Sendo assim, né, para sustentarmos a presença de Deus, temos que estar em movimento. E a arca nunca ficou parada. A presença está ligada sempre em movimento, propósito e missão. Assim como Deus orientou a construção da arca lá no deserto, ele está construindo homens e mulheres para serem o tabernáculo vivo aqui na terra. Madeira fala de madeira, porém mais revestido de ouro. Humanidade, mas cheio da glória de Deus. Frágil, mas carrega o poder. Limitado, mas habitado pelo Espírito Santo, habitado por Deus. A Arca da Aliança era o símbolo, e você é a realidade viva daquilo que Deus preparou e planejou. Que Deus abençoe e até o próximo encontro com Deus.